Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Rural 11, um fundo do setor agro extremamente diversificado, pulverizado, essa é a sua grande característica. Vou conversar com vocês sobre o porquê o dividendo caiu e uma alteração importante que a gestão quer fazer junto ao administrador que vai impactar o futuro do fundo. Bom, vamos lá então. O fundo, aqui a gente consegue ver um pouquinho da variação da cota, ele vem distribuindo basicamente tudo que ele consegue gerar de renda, então ele distribui tudo. Nesse mês a gente consegue ver que foi um pouco menos. Hoje o fundo conta com 89% do seu valor investido, alocado. Ele ainda tem aqui um remanescente a ser alocado, que a gente vai ver à frente qual vai ser a destinação desse dinheiro. Spread médio da carteira, então CDI mais 4,5, de uma duration bem curta de 2,2 anos. Lembrando que nessa circunstância de CDI, com esse spread, é interessante ter um duration mais curto. Aqui a gente vê o grande trunfo do fundo, uma exposição grande por região, praticamente todos os estados, e exposição setorial a gente consegue ver aqui em muitos e muitos setores. Exposição por tipo de garantia, a maior parte aqui é alienação fiduciária, né, de terras, tem um pouco de recebíveis e tem aqui algumas outras garantias. Tem aqui 43 devedores, os top 5 devedores representam 23% do PL, então até aqui nos maiores devedores está bem diversificado, e em segmentos e culturas ele tem 14, então tem essa diversificação também. Esse realmente é o grande trunfo do fundo. Antes da gente comentar aqui sobre o comentário do gestor, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre aqui a liquidez. Então é um fundo pequeno, com um pouco mais de 20 mil cotistas, mas já tem uma liquidez aqui melhorando na sua história, um pouco mais de 770 mil. Nesse último mês, ele já aqui tradou mais de 1 milhão por dia. Sobre aqui os segmentos, soja, milho e algodão, basicamente algodão é a cultura que a gente tem que ter mais atenção, mas eu vou fazer um vídeo comentando mais sobre essas culturas nos relatórios da RISA. Eu prefiro um pouco a forma que eles explicam, acho um pouco mais didático, então eu vou comentar com vocês sobre essas culturas lá. Vou comentar aqui um pouquinho sobre as outras culturas e a gente retorna para o comentário do gestor para finalizar o vídeo. Boi gordo, para quem aqui estava comemorando a queda do preço da carne, acreditando que foi o governo que conseguiu tomar medidas para melhorar o preço, infelizmente ainda não foi isso. Como a gente sabe, teve um caso ali de doença com boi, né, com a carne bovina, que gerou um embargo, ou seja, a China parou de exportar, e aí comprovou-se que tinha sido um caso isolado, e esse embargo caiu. Durante esse embargo, a gente viu aqui que as exportações foram prejudicadas, 26%, então, com menos exportação, a gente teve o preço aqui caindo. Ele comenta aqui que com o retorno da China, a expectativa voltou a ficar positiva, então o preço deve recuperar, lembrando que aqui, né, quanto maior o preço, melhor a exportação, melhor para o cotista do fundo. Sobre açúcar e etanol, ele comenta aqui também rapidamente sobre aquela mudança no valor do ICMS da gasolina e comenta um pouquinho sobre isso que vai, né, favorecer o etanol. Para quem tem aqui curiosidade, em Paulínia, que ali tem uma Petrobras, então tem grande produção ali, as cotações seguem na casa de R$ 2,90 sem impostos. Então aqui já dá para ter uma noção de quanto a gente paga de imposto, lembrando que ele está reduzido. Ele comenta um pouquinho sobre as usinas também, que tem uma expectativa boa para 2023 e 2024. Aqui finalmente chegamos em um ponto importante, que é da carteira. Logo na sequência a gente vai para os comentários do gestor, que é a parte mais importante. Aqui a gente consegue ver a grande pulverização da carteira. Todas as operações aqui, a gente consegue ver as taxas. A única questão aqui, né, de um ponto de atenção é que a gente só consegue ver o setor. Esse fundo ele não disponibiliza para a gente quem de fato é o devedor, o nome da empresa. Esse é um problema porque a gente pode ver aqui, por exemplo, produtor rural grãos, os dois no Mato Grosso. Eu não consigo saber se é a mesma empresa ou não. Podem ser duas empresas diferentes ou não. Se for a mesma empresa, a gente vai ter aqui uma concentração maior, né, do PL. Então seria interessante, já é algo que a gestão sofre críticas há muito tempo. Vamos ver se no futuro eles mudam. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, lembra sempre do like e se inscreve, tá? Vamos tentar chegar aí em 2.000 inscritos o quanto antes. Lembrando que eu já disponibilizei aquele e-book que eu estava prometendo para vocês lá no Telegram. Quem sabe com mais inscritos eu faço um novo. Pipeline de ativos, então aqui a gente já consegue ver dois ativos que vão entrar
em breve na carteira, e a gente tem aqui outros ativos também que já estão no pipeline. Bom, aproveitando que aqui ele já mostrou para a gente quando que esses novos ativos vão entrar na carteira, vamos ao comentário do gestor. O comentário do gestor que foi justamente nesse sentido. A tendência é que o restante dos recursos captados na última oferta seja todo alocado em novos devedores durante os meses de abril e maio. A gente sabe que o fundo captou tem um tempo, e ele comenta aqui com a gente que está levando um tempo maior que o esperado por basicamente alguns motivos. Seja por conta das devidas formalizações de estrutura, de covenants e de garantias, então isso demora um pouquinho ali para estruturar o contrato, ou até mesmo por revisão de apetite em alguns casos que estavam com o limite anteriormente aprovados, mas que em nosso processo de investimento decidimos por não seguir com a alocação no momento por conta de uma piora no risco do devedor. Eu prefiro aqui que realmente eles tenham um pouquinho mais de cautela para fazer ali alocações melhores, já que eles julgaram que, de fato, no momento que o dinheiro chegou no fundo para ele alocar, a condição piorou, então ele tem que cobrar mais taxa, mais garantia, ou não vai se expor mais naquele devedor. Então é melhor ir com um pouquinho mais de calma, até porque o caixa está remunerando bem, então dá para aguardar. Ele coloca aqui que o mês de março, conforme anunciado, teve um menor fluxo de caixa de recebimento de juros nas operações, por conta da sazonalidade da carteira. Lembrando que aqui, pessoal, por ser um fundo no agro, a gente tem uma forma de pagamento de muitos devedores um pouco diferente. Então ele paga ali no fluxo trimestral, tem alguns que pagam no fluxo mensal, tem até fluxo semestral dependendo da operação. Então, em março, somente um CRA com fluxo trimestral teve o pagamento dos juros. Então, em razão disso, o dividendo caiu. Aí ele já coloca na sequência que em abril teremos um fluxo maior de operações trimestrais e semestrais sendo pagas, e com isso a expectativa da gestão de dividendo maior para o próximo mês. Então aí você que é cotista ou quer ser cotista, a gestão já está deixando bem claro aqui que no próximo mês o dividendo deve subir. E aqui o ponto mais importante desse relatório. Já estamos atuando junto ao administrador para alterar o modelo de apuração adotado de lucro caixa para o regime de competência, trazendo menor volatilidade e maior previsibilidade nas distribuições. Para quem não entendeu, de uma forma bem simples e rápida, regime de lucro caixa, tudo que efetivamente passou no caixa foi pago, apurado, passou pelo caixa do fundo, foi distribuído. Regime competência, o fundo ainda não recebeu, mas ele vai ter que receber, tá? Basicamente é isso, um pouco mais complexo que isso, mas é isso. E aí, quando ele já tem certeza que ele vai receber, mas ele ainda não recebeu, ele já pode distribuir. E aí, se alterar com o administrador para regime competência, ele vai conseguir apurar esses valores trimestrais, semestrais que ainda não foram pagos, mas serão, e distribuir, tá? E aí, quando de fato transitar no caixa, ele faz o ajuste contábil. Então, para quem é cotista, vai ter ali uma linearidade melhor. Ele comenta aqui um pouquinho para a gente ter uma noção da quantidade de operação que ele analisou, mais de 101, 45 foram negadas, 56 levadas ao comitê e 52 aprovadas. Então, tem todo esse processo para conseguir, de fato, alocar em operações com risco-retorno adequado, ou seja, está um pouco mais de risco, recebe mais, um pouco menos de risco, recebe menos, para não ter ali nenhuma disformidade. O Rural 11 segue sendo o Fiagro listado com uma das maiores pulverizações na carteira de créditos, número de devedores e setores e com menor exposição percentual a devedores específicos. Realmente, esse aqui é o grande diferencial do fundo. Um fundo gigante, nasceu há pouco tempo, mas vem ganhando bastante tração. Tem só ali que ajustar aqueles pontos no relatório, mas no mais é um fundo muito bom. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, então deixa o like, se inscreve. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!